Vamos falar sobre as camadas de transmissão de dados. Vamos falar sobre a arquitetura TCP/IP. A arquitetura TCP/IP é dividida em 4 camadas de transmissão de dados. A primeira camada é conhecida como camada física. Você vai encontrar nas provas isto. A camada física representa o deslocamento dos dados do seu computador, o seu PC, mesmo que seja numa empresa, mas é o que você está usando, é do usuário até o servidor. O deslocamento dos dados do usuário até o servidor representa a camada física. Então, para que os dados cheguem ao servidor, primeiro você vai produzir esses dados no seu computador e ele vai passar pela placa de rede. Bom, vai passar por cabos, caso a rede seja cabos. Caso a rede seja uma rede, né, do tipo Ethernet cabeada, ou então vai ser transmitido por ondas de rádio. Vai chegar ao switch roteador, e em seguida vai para o servidor de rede. Então esse deslocamento de dados dentro da rede representa a camada física. Basta você saber disso, a prova não vai chegar em detalhes disso. Quais são os protocolos? Vai depender do tipo de rede. Existe o protocolo Ethernet, se a rede for Ethernet. Existe o protocolo Token Ring, caso a rede seja NEL, Token Ring. Existem outros tipos de protocolo, dependendo do tipo de rede, como ela é montada, dependendo da sua topologia. Então, basta não esquecer, a primeira camada de transmissão de dados é a camada física, se refere a equipamentos e não a protocolos. Entra os protocolos da própria rede, mas os componentes de rede estão aí na camada física. Bom, vamos para a segunda fase de transmissão de dados. Quando os dados chegam no servidor, para irem para a internet, é necessário receber o endereço, o chamado endereço IP. Essa é a segunda camada de transmissão de dados, conhecida como camada da internet. Bom, para que os dados saiam do servidor em direção da internet, eles têm que ter um endereço. É o mesmo que enviar uma carta. Caso, hoje em dia não é hábito se enviar carta, os correios hoje em dia entregam pacotes de compras que são feitas pela internet. Mas, caso você envie uma correspondência pelo correio, você vai ter que pegar o documento, uma carta feita num papel. Aí você vai colocar dentro do envelope e colocar de um lado o remetente e do outro lado o destinatário. Remetente e destinatário é o mesmo que o IP. O IP do remetente e o IP do destinatário para que a informação chegue ao seu destino. Então na internet funciona assim, ou dentro da intranet. Tudo que sai do seu computador sai na forma de um pacote com endereço. É o chamado pacote TCP/IP. Bom, o IP tem 2 formatos. Ele pode ser o formato IPv4 ou IPv6. No formato IPv4, temos 4 octetos. O formato IPv4 é formato de 4 octetos. São 4 números que vão de 0 até 255. Já me referi a isto antes. Cada número desse é transformado em um código binário de 8 bits. Por isso que é chamado de octeto. Já vimos também como é que converte em binário. Basta pegar o número 10, por exemplo, dividir por 2. Dará 5, sobra resto 0. Está aqui, ó, o primeiro 0. Depois divide por 2, dá 2, dará 2, sobra resto 1. Está aqui, ó, olha o bit aí. Depois dividido por 2 dá 1 e 0. Aí vai ficar 0 e 1. O restante completa com 0 para completar os 8. Então, cada número desse corresponde a um código binário de 8 bits. O endereço completo é um endereço de 32 bits. O formato IPv4 é um endereço de 32 bits, ou 4 octetos de 8 bits. Bom, eu sei que é meio complicado isso, mas basta lembrar dessa ideia. O endereço na internet tem 2 padrões. Um deles é o IPv4, que é o antigo. A quantidade de endereços que podem ser gerados com IPv4 é apenas de 4 bilhões e não é suficiente para todo o planeta. Por isso que já tem algum tempo que está sendo implementado o endereço chamado, reconhecido pela sigla IPv6. Vamos seguir, vamos ver aí questões de prova.
A internet não foi originalmente projetada para lidar com um número extremamente grande de usuários, que é o que acontece hoje. Só para você ter uma ideia, hoje existem mais de 7 bilhões de linhas de celulares ativas e normalmente acessando a internet, que os equipamentos, os celulares hoje, quase todo mundo tem, em sua totalidade, um celular inteligente com um sistema operacional que acessa a internet. Só aí já tem 7 bilhões. O IPv4 não é suficiente para atender aos 7 bilhões de usuários. O número de pessoas com acesso à internet aumenta de maneira explosiva. O mundo está ficando sem endereços IP disponíveis. Para resolver esse problema, está sendo instalado o protocolo que substitui o IPv4 é conhecido pela sigla IPv6. Então a resposta dessa questão está aqui, ó, o IPv6. O substituto do IPv4 é o IPv6, não é nenhum desses, é o IPv6. O IPv4, ele tem 32 bits. Bom, existe o IPv5, com o dobro de bits, dá 64 bits, só que ele não foi adotado. Pulou-se para o IPv6, que tem o dobro de 64, que é 128 bits. Então não esqueça disso, o IPv4 32 bits, o IPv6 128 bits. Bom, vamos continuar. Bom, o IPv6 é um endereço gigantesco. Estão vendo aí a forma dele? Ele é formado por 128 bits. São, na verdade, 8 grupos de 16 bits. São 8 grupos, cada grupo com 16 bits. São 8 octetos. 8 octetos de 16 bits. Se você multiplicar 8 vezes 16, vai dar 128. Está aqui, ó, cada um octeto deste. E o endereço, ele pode usar letras e números. Ele usa um padrão que já falamos antes. Quem assistiu às aulas de hardware, ele usa um formato conhecido como hexadecimal. Tá bom? Foi citado isso nas aulinhas aí de hardware. Caso você queira, você revisa essa ideia. Mas basta saber disso. Ó. O IPv6 é o substituto do IPv4, são 8 octetos de 16 bits e o formato dele é hexadecimal. Ele usa caracteres de 0 até 9 e letras de A até F. Pronto? Podemos seguir? Então existem 2 tipos de endereço IP em uso. Bom, observe aí, não é, nesse vídeo, como é que se formam os pacotes TCP/IP, o endereçamento. Isso aí é uma animação. É um vídeo que está disponível na internet. Guerreiros da Web. Olha só. Quando não é, você prepara sua mensagem e envia para a internet, é preparado o pacote TCP. Essa caixinha que você está vendo aí no vídeo é o chamado pacote TCP/IP. Os dados não vão só em um pacote, eles são divididos em vários pacotes e então transmitidos para a internet. Bom, antes desses pacotes saírem do servidor da rede, eles recebem um endereço, é justamente o endereço IP. Recebe o endereço do remetente, o endereço do destinatário e um terceiro endereço, que é o endereço destinado ao proxy. Então essa tinta que está sendo colocada aí no pacotinho aí representa o endereço IP. Veja que já tem 2 marcas amarelas aí e vai receber uma terceira. O primeiro IP é do remetente, depois o IP do destinatário e um terceiro IP, que é esse vermelho aí que você viu, que é o chamado IP destinado ao proxy, que é o conteúdo que esse pacote está levando. Bom, gente, caso você queira ver esse vídeo, né, ele está disponível, você encontra no YouTube lá para você assistir ele completo, é chamado de Guerreiros da Internet. Só que o título é em inglês. Você encontra como Rede de Computadores Animação 3D. Caso queira, ele tem 13 minutinhos, mas é muito bom para você entender, né, como é que funciona a formação dos pacotes TCP/IP. Bom, vamos para a próxima camada de transmissão de dados. É a terceira camada já. A terceira camada é conhecida como camada de transporte. Então vimos a primeira camada, que é a camada física, que é o deslocamento do servidor, do seu computador para o servidor da rede. Aí no servidor da rede recebe o endereço IP, que é a segunda camada, e depois ele vai para a internet. Aí já é a terceira camada de transporte. Ou a terceira camada da arquitetura, camada de transporte. Bom, observe aqui, ó,
Na arquitetura TCP/IP, temos aqui uma questão exemplificando, os protocolos que atuam na camada de transporte são, bom, existem vários protocolos da camada de transporte, mas os dois principais protocolos você tem que saber. Não esqueça que é o protocolo TCP e o protocolo UDP. Esses são os dois principais protocolos da camada de transporte. O objetivo desses protocolos é determinar as regras de transmissão de dados. Eles determinam regras de transmissão de dados. Não é ele que transmite, mas ele determina como vai ser transmitido. O TCP é conhecido como protocolo de controle de transmissão. Ele controla a transmissão dividindo a informação em pacotes, como você acabou de ver no vídeo, aqueles pacotinhos onde entram os caracteres, né, os bits. Então, são os pacotes TCP. Então, o pacote TCP, ele é enviado um a um. O TCP libera um a um pacote de cada vez. Ele aguarda o aviso de recebimento de cada pacote. Então, o TCP desmonta na origem e remonta os pacotes no destino. Os pacotes podem pegar caminhos diferentes pela internet. No final, eles vão chegar sempre ao mesmo lugar por causa do IP, que é o endereço. Eles levam o endereço IP. Então, mesmo que eles se afastem, se desloquem por caminhos diferentes, eles vão chegar todos ao mesmo destino e o protocolo TCP reorganiza. O TCP está na saída e na chegada, não durante o caminho, na saída e chegada. Do mesmo jeito o UDP, só que o UDP é um protocolo mais simples, é o protocolo de datagrama de usuário. Esse protocolo não divide a informação em pacotes, não fatia a informação. Ele pega a informação toda e manda, e também não se preocupa se chegou ou não. Se diz que o TCP é confiável. Ele garante a entrega no destino. Já o UDP, não confiável, ele não garante a entrega. Então, por que se usa o UDP? Normalmente se usa o UDP no lugar de TCP quando se quer transmitir arquivos grandes, como arquivos de vídeo e arquivos de som, porque se perde muito tempo dividindo isso em pacotes. Então envia logo de uma vez e aí à medida que o vídeo vai sendo baixado, vai sendo executado. É o que acontece, por exemplo, no YouTube. Agora, quando você vai enviar um arquivo em PDF, aí vai o TCP organizar essa transmissão para que chegue perfeito. Mas caso você esteja assistindo um vídeo no YouTube e não consiga visualizar até o final, você simplesmente tenta novamente. Então, normalmente, arquivo de vídeo e som se usa o UDP. Arquivos, né, no caso de transmissão de programas de computadores, se você vai baixar um programa de computador, se você vai enviar arquivos de texto, aí o TCP é mais recomendado. Bom, minha gente, vamos continuar a falar. Está aí definido, né, o TCP. Observe aí o que está dizendo sobre o TCP. Isso aqui é um resumo. O TCP vem de Protocolo de Controle de Transmissão. Está aqui em português, ó, Protocolo de Controle de Transmissão. É um dos protocolos sobre os quais assenta a internet. Ele é um complemento, é complementado pelo protocolo da internet, o IP. Tá bom? Então, na verdade, eles andam juntos. É o TCP/IP. O IP é o endereço que permite localizar e o TCP é o que determina como vai ser transmitido. O protocolo de controle de transmissão prevê confiabilidade, ele é confiável, entrega na sequência correta e verifica erros de transmissão de pacotes, erro de perda de pacotes na internet. Então, quando a transmissão é feita pelo TCP, um pacote é enviado, aí ele recebe um aviso de recebimento. Envia o segundo, recebe o aviso. Se o pacote não chegar, o TCP remonta aquele mesmo pacote com a mesma quantidade de dados e envia novamente, para que chegue 100% da informação. É fácil saber quando você está usando o TCP. Basta ver, quando você faz um download, você não tem acesso ao arquivo durante o download. E você vai ver aparecer lá a porcentagem, 1%, 2%, 3%, ou a quantidade de bits até completar 100% de transmissão. Aí você consegue abrir o arquivo. Quando a transmissão é feita passo a passo, você vai ter a transmissão pelo TCP. Agora, caso a transmissão seja, como eu disse, seja de imediato, aí, tudo de uma vez, aí é o UDP. Bom, vamos ver aqui essa imagem para entender como é que funciona aí o TCP, onde é que ele atua. O TCP, ele vai atuar entre os servidores. Vamos supor aqui, ó, temos aqui um notebook, temos o celular, temos aqui o
desktop, um computador de mesa, não importa o tipo de máquina que você está usando. Se eu quero acessar a internet, os dados são enviados para o seu servidor, seu provedor. Vamos supor que seja um provedor no Brasil e vamos supor que eu quero acessar o provedor nos Estados Unidos. Estados Unidos da América. Então, neste provedor aqui vai ter instalado o TCP/IP. Aqui também, ao receber esse provedor nos Estados Unidos, também terá instalado o programa TCP/IP. Já disse a vocês antes, está no próprio sistema operacional do servidor. Então, os dados são enviados para o provedor no Brasil. Como? Bom, aí vai depender do que você quer. Por exemplo, se eu quero enviar uma página, se eu quero solicitar uma página, eu solicito pelo HTTP e vou receber pelo HTTP. Só que para coordenar a transmissão entre provedor no Brasil e nos Estados Unidos se usa o TCP. E para localizar onde está no servidor nos Estados Unidos, o IP. A transmissão não é feita por TCP/IP. Durante o percurso nos backbones, quem transmite são protocolos. Em prova aparece esse, X25, protocolos de transmissão de dados a grande distância pelos cabos óticos. Então temos aí, ó, entre o notebook, entre o celular e o computador desktop, vamos ter os protocolos HTTP, o protocolo FTP, o protocolo SMTP, POP, a gente vai ver isso depois, POP3, IMAP. Bom, no servidor no Brasil temos TCP/IP, no servidor nos Estados Unidos TCP/IP. E durante a transmissão, aí vem o X25. Bom, eu sei que não é nada simples entender essa ideia, né? Mas é assim que atuam os protocolos. O TCP atua num servidor aqui no Brasil, né? E outro lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então esse TCP/IP vai fazer a coordenação, né, da transmissão dos pacotes. O IP localizando e o TCP definindo as regras de transmissão. Bom, se a transmissão for transmissão de arquivos de vídeo, como eu disse a você, então não se usa TCP nem UDP. Normalmente som e imagem são arquivos muito grandes, demoram demais, então se faz pelo UDP. A não ser o seguinte, por exemplo, eu quero hospedar um vídeo para que seja visualizado aí como aula online. Por exemplo, esse vídeo que está sendo produzido, ele vai ser hospedado em um servidor para ser disponibilizado para vocês. Então vai ter que ser feito passo a passo. Isso aí teria que ser feito pelo TCP para não haver erro. Agora, se eu estou baixando um vídeo do YouTube para que eu possa assistir, eu e milhares de pessoas, então baixa-se pelo UDP, que é muito mais rápido, não faz correção de erro. Se houver algum problema comigo, né, à medida que eu estou assistindo, então eu tento baixar novamente, vou assistir em outro momento. Bom, minha gente, o UDP é o protocolo de datagrama de usuário. Ele atua na camada de transporte, permite que uma aplicação envie um datagrama. Né? O TCP, o termo utilizado para os dados produzidos pelo TCP é pacote. O termo usado para os dados enviados pelo UDP é datagrama, é a massa de dados. Pode-se traduzir assim, uma massa de dados. Os datagramas são enviados usando o IPv4 ou o IPv6, como a gente já viu. Tá bom? Bom, diz aqui, ó, o protocolo UDP ele não é confiável. Vou aumentar a tela aí para que você possa ler esse texto. O UDP não é confiável. Ele não garante a entrega no destino. Se diz que o UDP não estabelece conexão. O TCP estabelece. O UDP não estabelece conexão entre os provedores. Ele simplesmente envia os pacotes. Bom, gente, conseguiu aí ler o texto? Dá uma paradinha no vídeo, lê o texto e vamos ver como é que funciona aí o UDP. Onde é que atua o UDP? O UDP também atua entre os provedores web no Brasil, o provedor no Brasil, o provedor nos Estados Unidos, por exemplo, ou então provedor na Europa. Então, para que ocorra a transmissão de dados, você já sabe que é feito pelos cabos de fibra ótica que cortam os oceanos, os backbones. Quem é que vai transmitir? Em prova é citado esse protocolo, existem outros, o X25, entre Brasil e Europa.
Quem vai coordenar? Bom, agora quem vai coordenar é o UDP, junto com o IP. O UDP vai substituir o TCP, o UDP junto com IP. Neste caso, não existe garantia de que a informação vai chegar corretamente ao destino. É claro que a maioria chega, né, mas pode acontecer erro, não vai haver correção de erros. Bom, entre eu e o provedor, aí se eu quero um arquivo, utiliza o FTP. Né? Se eu quero enviar um e-mail, se usa o SMTP. Se eu quero receber e-mail, se usa o protocolo IMAP. E a gente vai ver esses protocolos depois. Tá bom? Então você já sabe, UDP-IP ou TCP-IP. A transmissão sempre ocorre de duas maneiras, usando o UDP com IP ou usando o TCP com IP. Bom, vamos continuar. Então, finalizamos aí a terceira camada de transmissão de dados. A última camada de transmissão de dados é chamada de camada de aplicação. A camada de aplicação, ela está entre eu e meu provedor web. Entre eu e meu provedor web. Os protocolos são os protocolos que os usuários obtêm os serviços, o HTTP, HTTPS, FTP, DNS, o DHCP, Telnet, SSH, SSL, TLS. Vamos falar de todos esses protocolos na nossa próxima videoaula. Não perca, aproveita aí, vai assistindo, fazendo suas anotações, pegar a apostila, ler, para poder memorizar os dados. É muita informação, muita sigla, muitos termos em inglês, mas é importante para o momento da sua prova. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula.